Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol e no anoitecer vou descansar, vou me reencontrar. De novo. É de manhã, vou levantar, vou caminhar ao sol e no anoitecer vou descansar, vou me reencontrar. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Bom dia, gente, simbora, povo. Vamos começar tudo de novo, com alegria, muita energia. Vamos viver bem mais esse dia. Pam, pararam, pam, pam. Bom dia para quem está de bom dia, boa tarde para quem está de boa tarde, boa noite para quem está de boa noite. Chegando aqui mais um Alvorada, aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Então, olha, saudamos você, querida e querido ouvinte e telespectador, que está aí ligado na Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. E aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Toninho Ciardulo. Olá, Toninho, como é que vai, Toninho? Olá, querido Fernandinho. Olá, ouvintes, telespectadores. Como sempre, é um grande prazer estar aqui. Espero que tudo que a gente falar hoje, a gente aproveite e coloque em prática para nós primeiro, né, Nando? Depois que as pessoas quiserem, quem quiser, que leve isso para a prática do dia a dia, né? Vamos em frente. Verdade, em primeiro lugar, conosco, né? E a partir do momento que a gente começa a trabalhar isso em nós, né, Toninho? Naturalmente isso começa a se expandir a nossa volta, para aqueles que estão à nossa volta. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importantíssimo na vida de todos nós, que é amor e apego. É, amor e apego. Como é que a gente pode classificar isso aí, Toninho? Porque os dois, muitas vezes, têm momentos que se mesclam, né? O amor com o apego. Isso é muito bacana, Nando, porque nós temos alguns exemplos aí na literatura espírita, alguns exemplos práticos. Todos nós temos um exemplo na nossa casa, né, que é bem interessante. Esse amor e apego, talvez diferenciando um pouquinho assim, amor ou apego. O que a gente sente de verdade? Ó, para começar, vamos pegar a palavra apego. Se você pegar a palavra apego, tem ap, ego. Tem um ego no meio aí. Tem um controle do ego. E vou começar falando de uma definição de amor que eu acho fantástica. É assim, ó. Amar é abrir mão do poder que a gente pensa ter sobre o outro. Vou repetir, ó. Amar é abrir mão do poder que a gente pensa ter sobre o outro. Essa palavra poder pode trocar por controle, né? Amar é abrir mão do controle que a gente pensa ter sobre o outro. Pensa, mas não tem, né? Então é muito ligado ao nosso ego, ao eu centralista, não sei o quê, né? Muito que a gente sente, aliás, olha, Nando, vou falar de verdade, a maior parte do que a gente sente não é amor, é apego, porque a gente quer um resultado que satisfaça a nossa vontade. Quer ver? Vamos pegar uma coisa, rapidinho, Nando. A doutrina espírita fala em caridade, né? E a gente pratica caridade sem esperar retorno? Ou a gente quer pelo menos aquele muito obrigado, né? Ou um sorriso da pessoa. Sabe quando você vai fazer um trabalho com um morador de rua, que você dá um lanche gostoso para ele? Ele não te agradece, nem olha na sua cara? Eu tenho pessoas que ficam chateadas com isso, né? A gente quer um retorno, é apego a um resultado, porque tem apego à pessoa e tem apego a resultados. Tem uma diferença nisso. Olha, Nando, o que você acha, por exemplo, assim, ó, quando eu faço um monte de coisa para o meu filho, meus filhos, e quero que eles façam exatamente o que eu quero, isso aí não é um apego a resultados? O
que você acha, Nando? Você que é um pai. Nossa, e ainda mais nessa sociedade nossa de competição, competitiva, né? Que você tem que ser o primeiro lugar. Aí os pais querem colocar o filho lá, né, no pódio. Nossa, é terrível isso, né? Porque às vezes, inclusive, ditando para o filho que ele tem que seguir determinada profissão, igual a minha, do pai. Não, não. Eu lembro de um caso assim que o pai era japonês e ele queria muito que o filho dele né, fosse médico como ele. E aí você vai para a USP, você vai passar na USP, né, que é a universidade aqui de São Paulo, vai estudar medicina e aquela imposição, né? E o filho não queria, ele não queria, mas ele, em respeito ao pai, ele foi, fez todos os anos de medicina que eram necessárias, mais residência, né? Quando eles estavam com tudo completo, um médico formado, aí ele chegou para o pai e falou assim: pai, tá o anel, tá o meu diploma, fiz tudo aquilo que o senhor queria, mas daqui para frente eu vou fazer o que eu quero. E mudou para outra profissão, né, Toninho? E isso acontece, né? Pois é, Nando. Porque assim, ó, de alguma maneira, a gente fala assim, a palavra comprar, comprar a decisão do outro, é meio dura, né? Mas, na verdade, é como se a gente estivesse fazendo isso. Eu vou contar uma história bem interessante para você. O meu filho Pedro, que partiu aí há 5 anos atrás, foi para o plano espiritual, né? Eu lembro que ele desencarnou no dia 22 de maio de 2016. Em janeiro desse mesmo ano, né? Ele resolveu fazer uma tatuagem. Né? Esse papo de tatuagem, a gente pode até pegar um dia e falar um pouquinho sobre isso, né? Isso é bem discutível, então, né? Ele resolveu fazer uma tatuagem de um lobo, aqui nas costas. Ele fez um lobo bonito, viu, Nando? Aí eu falei assim, filho, por que você resolveu fazer a tatuagem de um lobo? Ele está me ouvindo, está dando risada do que eu estou falando. E você, pai, porque o lobo, ele mantém junto com a matilha, né? Eu falei assim, filho, mas você quer expressar no seu corpo alguma coisa que talvez você não está fazendo muito bem. Você está bem junto com a sua matilha? Ele falou assim, tem meus amigos, né? Eu falei assim, e com a família, filho? A família eu estou meio distante, né, pai? Tá, tudo bem. Aí eu falei para ele assim, se você entender que, de repente, você não precisa fazer a tatuagem, mas você precisa estar mais junto com a gente para representar esse lobo, você não acha que isso tem sentido? Você tem sim, pai. Ah, mas agora já marquei, né, pai? Já marquei, eu vou fazer. Aí eu falei para ele assim, fiz uma experiência com ele. Filho, se eu te desse um carro 0 km, você faria essa tatuagem? Ele falou para mim assim, mas você me dá mesmo, pai? Eu falei, filho, nunca faria isso com você. Eu só estou brincando com você, porque eu nunca compraria isso. Talvez, se eu convencesse você a não fazer, por algum motivo, mas eu nunca faria isso com você de jeito nenhum. Eu falei assim, eu sei para que você não faria isso de jeito nenhum, você estaria me comprando, né? Eu tenho que fazer pelo meu livre-arbítrio. Pedro tinha uma consciência disso. Mas olha só, para mim é muito claro dar um carro para alguém. Agora, quantas pessoas, andou, como você falou, não pegam, dão um carro para o filho para manter o filho de alguma maneira sob as rédeas? Ou dar um monte de coisa para o filho para manter o filho grudado ali, ó. Isso o que, que é? É apego, é meu, é posse, vai fazer do jeito que eu quero. Às vezes é consciente, mas muitas vezes é inconsciente. Né, Nando? Agora vamos falar um pouquinho assim, questão do amor, homem e mulher, por exemplo. Esse amor, né, que aparentemente dá tantos problemas, mas traz tantos crescimento, né, Nando? Que é um relacionamento fantástico. Vou pegar um exemplo, vai, o nosso querido André Luiz. No livro Nosso Lar, ele está lá depois de ser recolhido, né, pelo Clarencio, desculpa, pelo Clarencio, né? Ele quer voltar e encontrar a esposa e as filhas. Ele pensava que amava muito a esposa. Ele queria vê-la de qualquer jeito. Mas quando ele chegou lá, a mulher já tinha casado com outro. Ele ficou possesso. Possesso, porque ele tinha posse sobre a esposa. Quando ele percebeu que, de alguma maneira, aliás, ele fica muito nervoso, quase que ele volta para o umbral de novo, né? Ele percebeu que aquilo não era legal, que ele podia, de repente, ajudar o marido da mulher que estava doente, ele volta, né? No livro mostra até como é que ele faz, ele vai na natureza, pega alguns elementos, né? Faz uma ajuda no tratamento do homem.
E, naquele momento, ele está começando a deixar o apego e começando a amar a mulher. Que o que ele sentia era posse, a minha mulher. Quando ele começa a fazer aquilo, que ele ajuda o homem, ele começa a amar verdadeiramente a mulher. Está fazendo para ela o que é melhor para ela. Ó, abrir mão do poder e do controle que a gente pensa ter sobre o outro. Se você pegar, Nando, o segundo livro, Mensageiros, o Mensageiros, o André Luiz, ele observa que no peito dele tem uma luzinha. E aí o mentor fala assim, de onde que é essa luzinha? Né? Ele fala assim, esse aí é o amor que começa a brotar em você. Que até então não era amor, era apego. E algumas mulheres ficam bravas comigo quando eu falo no dom. Ah, mas quando eu desencarnar, eu não vou encontrar com meu marido lá no plano espiritual? Vai saber quantos anos. De repente ele já encarnou, e você vai encarnar e vai casar com outro, né, Nando? Aí eu falo assim, ó, as mulheres já casaram com um monte de homem, e os homens já casaram com um monte de mulher. Então, por que esse apego, essa coisa de meu, né? É um relacionamento que vai gerar um aprendizado. Quando isso passar, passou. Né? O que a gente está aprendendo aqui, talvez, a trabalhar o quê? O amor e o desapego, né, Nando? O exemplo do André Luiz é bem legal, né, Nando? O André Luiz, nessa passagem, ele demonstra isso, né? Porque era a primeira, o retorno que ele fazia para o seu lar. E ele estava há algum tempo já pedindo isso, só que ele não tinha autorização. E quando ele teve essa autorização e se deparou, né, com alguém no leito que ele, né, dormia com a esposa dele, isso, né, balançou mesmo, né, transtornou ele. Então, realmente, às vezes, essa questão do apego, ela está em vários níveis, né? Da minha caneta aqui, que eu ganhei de presente, até o ser como uma companheira ou um companheiro, né? A gente, então, vai e achando que a gente ama tudo, né? Na verdade, a gente não ama, é como você está colocando. A gente vai tomando posse disso, né? De alguma forma, dessa possessão mesmo, colocando na nossa aqui num programa aqui de contabilidade das nossas posses, do que a gente tem. E isso são tudo coisas passageiras, né? São coisas que não vão ficar. São, assim, objetos, pessoas, tudo isso vai passar. O que precisa continuar conosco, porque é isso aí ninguém vai tirar de nós nunca, é o amor, né? Ele vai permanecer em todos os lugares que a gente for, né, Toninho? Quer ver uma coisa? Eu estou com o violão aqui na mão, né? Esse violão é meu? Não. Ele está meu. Agora, isso quer dizer que, por ele não ser meu, eu não devo cuidar dele? Não. Cuidar dele não é apego, porque as pessoas pensam, tem um apego ao violão, cuida direitinho. Não. Eventualmente, esse violão aqui, eu vou partir, ele vai ficar aqui, né? Agora, cuidar desse violão é importante, porque isso aqui é uma ferramenta. Isso aqui é uma estrutura que Deus me deu, que beneficia a mim e beneficia aquelas pessoas que gostam de ouvir, né? Se eu tenho um carro, eu devo cuidar bem desse carro, né, Nando? Cuidar por quê? Esse carro me leva para o trabalho, ele leva meus filhos para o médico, eu posso levar um vizinho para o hospital. É um carro que me serve, é uma estrutura que está me servindo. Vamos pegar um exemplo que esse é doido também. O corpo. Esses dias houve uma grande discussão, né? Eu estou num corpo, eu sou um corpo. A minha leitura é assim, ó, eu estou um corpo. E aí algumas pessoas se apegam tanto ao corpo, Nando, que depois que desencarnam, não quer largar o corpo de jeito nenhum. Isso acontece, é muito interessante, com jovens, por exemplo, que cultuam o corpo. Sabe esse pessoal que, eu não estou fazendo crítica nenhuma, o pessoal que faz musculação, não sei o quê, mas o pessoal cultua o corpo, né? E fica naquela coisa, fica muito ligada à aparência física. O jovem, quando desencarna, muitas vezes tem dificuldade de ser desligado do corpo. Eu falo para as mulheres também, olha, pessoal, mulheres, cuidem do seu corpo, tratem com saúde. Estejam em forma, estejam em forma, não na forma. Porque tem gente que sofre porque não está na forma, né, Nando? O que é estar na forma? É estar num padrão de beleza que você fica tão ligado que se você desencarnar... Moda, né? Moda. Se você desencarnar, você não quer largar esse corpo de jeito nenhum. Tudo bem.
autoestima, se cuidar, se valorizar, tudo bem, mas olha, é um corpo onde você está esse corpo. A hora que você largar, vai embora. Tem uma passagem no filme, no livro também do livro do André Luiz, O Nosso Lar, onde tem uma pessoa que ele fala o seguinte: ele fala, está falando com um mentor lá e fala assim: existe um monstro me perseguindo. E esse monstro me persegue, ele é horrível, horrível, né? E esse monstro nada era mais do quê? Do que o corpo dele que estava deteriorando. Ele estava tão ligado ao corpo que ele ficava vendo o corpo direto. Era o corpo dele que estava deteriorando, estava horrível, claro, desfigurado. Olha a ligação que ele tinha com o corpo dele. Então, cuidar do corpo, mas saber que esse corpinho lindo, né, Nando, que nós temos, vai ficar aqui, cara, né? Agora, isso não quer dizer que a gente não tem que cuidar? Claro, com muito amor, mas sem apego, que é bem diferente, né, Nando? Porque tudo isso foi colocado em nossas mãos, né? O cuidado dos objetos que nós temos, como você citou, o seu violão, né? E também com este veículo que foi nos concedido para transitarmos e vivermos aqui no planeta Terra. Então, não quer dizer assim, eu não sou apegado, não. Então, o Chico mesmo, né? O irmão falou, por que você está colocando essa peruca, né? Lembra dessa história aí? É porque ele queria estar bem diante das pessoas, a sua estima também, de a gente se amar. A gente precisa amar o corpo, o nosso corpo, como somos, né? Talvez eu gostaria de ter uma beleza semelhante a, de repente, tal artista, né? A tal figura, mas não, a gente tem que amar essa figura que somos nós, essa estampa que nós recebemos. Que nem a gente estava comentando aqui, né, antes de começar o programa, que os meus cabelos são rebeldes, eles estão se rebelando todos, estão indo embora, mas eu vou chorar por causa disso? Não faz parte. Os meus cabelos estão embranquecendo, né? A neve está cobrindo os meus cabelos. Poxa, mas é assim, é o processo que nós precisamos amar esse processo. Às vezes, chegar num lugar é uma coisa, o bom é a gente viver a viagem, né? Curtir o momento que a gente está curtindo, sem se apegar, porque não adianta, senão a gente fica parado, a gente fica circunscrito àquilo, só cuidando daquilo, né? Com um estresse e não vive, né, Toninho? E você vê que nesse ponto, Nando, é muito importante o que você falou. Estar de cabelo branco significa que eu vivi muito tempo. Estou tendo tempo para viver, graças a Deus. É natural. A gente vai envelhecendo mesmo para a gente desligando dessa forma física, né? Nesse ponto, as nossas irmãs, mulheres, às vezes, elas sofrem muito, por causa daquela questão que eu falei. Em vez de querer estar em forma, querem estar numa forma. E quando não consegue adquirir aquilo, muitas mulheres que a gente conhece, a gente trabalha com terapia, né? Entram no processo depressivo, porque não estão do jeito que gostariam. E a depressão vem e a pessoa come mais, engorda, ou fica fora do padrão, né? Ou adoece, ou tem que tomar remédio, né? Olha só, estar bem consigo mesmo não é estar numa forma, é estar em forma, é estar bem consigo. Eu não preciso ser igual a ninguém. Aliás, antigamente tinha um padrão, né? O pessoal falou assim, parecer com algum artista, por exemplo. O pessoal falou assim, quero parecer o Tarcísio Meira. O Tarcísio Meira, você viu como é que aconteceu com ele. Esses dias não vou falar o nome da pessoa, porque é antiético. Eu tenho um grande amigo que é do meio espírita, muito conhecido, né? Ele fala assim, nossa, eu tinha uma inveja do Robert Redford, aquele artista bonitão, né? Aí ele falou assim, esses dias eu vi ele num filme, ele tá acabado. Aí eu fiquei tão contente que ele tá acabado. Não tem Não, como. sabe o Stallone? O Stallone? O Sim. pessoal, esse dia eu vi uma piadinha, assim, o pessoal assim, um dia eu vou ter o corpo igual ao do Stallone. Agora tem uma foto do Stallone, tudo barrigudo, né? Aí o cara fala assim, demorou, mas eu cheguei, estou na forma do Stallone. É verdade. Que isso é transformação, isso é caminho de mudança e renovação. Por isso a gente precisa cuidar do espírito onde está o amor, porque é ele que vai continuar com a gente onde quer que a gente vá, né, Toninho? É ele que vai ser Viu, nosso Nando? asfalto aí para a estrada. É a nossa estrada, né, Nando?
e cuidar desse corpo com muito amor. Eu lembro de um caso, vou contar um caso para vocês, é um caso meu, né? Eu tinha uma cliente há muitos anos atrás, há mais de 25 anos atrás. Era uma moça muito bonita, né? Assim, fisionomicamente e tal, né? E ela sofreu um acidente de carro. No acidente, ela ficou paraplégica, cadeira de roda, e fez um corte assim, no rosto, muito grande, ficou com uma cicatriz muito chamativa. Eu lembro que ela se recuperou das cirurgias que foram feitas, tal, né? Mas ficou num estado depressivo muito grande. E ela era revoltada, ela brigava com todo mundo. Nesse processo de revolta, ela estava brigando com Deus. E quando a gente briga com Deus, a gente briga com as pessoas que estão próximas da gente, né? A gente não aceita aquela situação. Eu lembro que na época eu dava aula de violão, não era nem musicoterapia, era aula de violão, mas eu ajudava ela com o conhecimento que eu tinha, dizendo para ela, né, que algumas coisas, né, mostrando as coisas boas da vida que ela podia ainda fazer. E eu lembro que uma vez eu fiz um show, e ela foi nesse show de cadeira de roda e ficou muito feliz, né? Ela falou assim, eu nunca imaginava que eu pudesse ir num show. Eu falei, mas por quê? Ah, porque as pessoas iam ficar me reparando. Eu falei assim, você acha que as pessoas iam reparar? E se as pessoas repararem assim, olha aquela moça, de cadeira de roda ela veio aqui. Reparar pela sua força que você tem, o que você acha? Se ela falou, você sabe que foi isso que aconteceu? Porque tem umas amigas que falam assim, mas você vai de cadeira de roda? Quando elas souberam que eu fui de cadeira de roda e com os cortes, que eu tinha vergonha, elas falaram assim, nossa, olha, eu fiquei tão feliz de você e você demonstrou muita força. Ou seja, ela estava chamando a atenção pela força dela. E aquilo, né, motivou ela de alguma maneira. Mas olha só, ela tinha apego a um jeito, né? E a vida às vezes traz esses choques para a gente, né, Nando? Para a gente se desapegar dessa forma e se apegar ao amor, a outras coisas, a estar junto com outras pessoas, né? A ser mais flexível, tolerante, né? É um exemplo, eu acho muito bonito esse É exemplo. interessante, né, Toninho, que essa questão de forma, os espíritos, né, que trabalham aí na seara do nosso Mestre Jesus, eles se apresentam de várias formas. A gente tem assim, notícias que o Dr. Bezerra mesmo já se apresentou em algumas formas em determinados lugares. Isso até para não chocar as pessoas, para não chocar os espíritos que ali também estão, né? De você se colocar numa roupagem que não necessariamente tem que ser aquela que está sendo, que está na mídia, né? Que está no pódio, né? Porque isso a gente coloca, né, nas redes sociais, né? A gente quer se apresentar com o melhor do que nós temos, né? Para mostrar para as pessoas que a gente está bem. E às vezes a gente aparentemente está bem, mas internamente não está, né? Porque maquiagem, eu fico observando, né, principalmente na TV, hoje com a tecnologia aqui 4K, 8K, que mostra até o insetozinho que, se de repente passar ali na frente do apresentador, a gente vê muitas vezes, né, a maquiagem, né, carregada, e precisa ter uma maquiagem, né, que seja importante para isso. Então a gente vê a pessoa bonita, né? Mas não é a pessoa como ela é, não é. A gente acaba querendo ser o que não somos, né, Toninho? É, isso aí é tão legal, Nando, que é assim, ó. Tem uma música a letra é do Paulo César Pinheiro. Ele fala assim, ó. Muita gente tem um corpo tão bonito, mas tem a alma toda tatuada, né? E aí eu lembro, né, Nando, que durante muito tempo na existência do ser humano era importante ter coisas, ter posses, terras, escravos, cavalos, ouro, posses, ter coisas. Com o advento da filosofia, foi muito importante ser, em vez de ter, ser. E hoje nós vivemos a ditadura do parecer. O mundo parece ditoso, parece, é o que você falou, né? Você vê lá no Facebook, tá todo mundo assim, com aquele sorriso plástico, aquele sorriso sintético. E eu sempre dou um exemplo legal que é assim,
Parece sempre que o quintal do vizinho é mais bonito, a grama, né? Mais bonito. Mas por quê? Porque não é de verdade, às vezes. A grama do vizinho é sintética, é plástica. A nossa dá trabalho, porque é grama mesmo, tem que cortar, mas é isso que faz bem para a gente. Não adianta ser, você falou em mosquitinho, tem um mosquitinho passando aqui agora. Não adianta a gente ser esse parecer. Parecer dá, ó, telespectador, presta atenção, parecer dá muito trabalho, gasta muita energia. Eu posso querer parecer bonzinho. Eu tenho meu lado bom, mas tenho meu lado sombra. Parecer alguma coisa dá muito trabalho, gasta muita energia. A gente tem que ser o quê? Ser mais autêntico. Ser autêntico não é agredir ninguém, falar mal de ninguém, ser grosseiro com as pessoas, mas saber o meu tamanho. Aquela questão da humildade, saber, ó, eu estou desse jeito ainda, tenho coisas boas, tenho coisas que não tenho boas. Não vou tentar me mostrar do jeito que eu não sou. Não adianta, né, Nando? É assim mesmo. O ator e a atriz, né, entram muito nesse mundo de ser ou não ser, né, de ser aquele que ele não é. Né? E é um trabalho maravilhoso, porque ele vai e entra numa personalidade, às vezes, que ele entra naquela personalidade e fala, mas como isso aqui é um outro universo? Né? Existe aqueles também filmes que há necessidade de mudar a configuração do rosto da pessoa, e aí ela vai e passa horas, né, fazendo maquiagem ali para transformar a sua aparência física para viver aquele personagem. Então, às vezes, a gente gasta muito tempo com isso. Né? Outro dia eu estava vendo uma comédia que eles estavam justamente criticando essa questão da plástica, de mudar, de tentar manter a juventude. E aí a pessoa vai perdendo sensibilidade até nos campos, né? A pessoa não consegue morder alguma coisa, ele não consegue piscar mais, não consegue piscar. São coisas assim, não consegue mexer a boca, porque transforma tanto isso, sai do natural. Aí você vê uma Fernanda Montenegro, né, que é uma excelente, né? A gente até agora ela faz parte da Academia dos Imortais, né? Da academia. E ela não, você vê que ela não fez plástica, ela foi envelhecendo como ela sempre foi. Mas na hora que ela entra num papel, ela parece que se transforma. Então, muitas vezes, a gente tem que seguir aquele caminho, como você disse, natural. Né, Toninho? É um caminho natural. E isso, Nando, economiza energia. Olha, vamos supor, Nando, ó, eu sou uma pessoa aparentemente calma, mas tem momentos que eu fico nervoso. Se eu for tentar controlar tudo isso, e controlar não é falar assim, olha, eu não vou xingar ninguém, né? Mas percebeu, ó, eu fiquei irritado com isso. A situação me desagradou muito. Se eu tentar negar isso, eu estou indo contra a minha natureza. De vez em quando eu fico irritado com as coisas. Aí eu vou trabalhar terapeuticamente, saber por que eu fiquei irritado com aquilo. Quando eu percebo isso, eu me trato, vou me tratando. Em outra situação, outra vez, eu já estou mais calmo. Mas negar coisas em mim, isso é muito. Olha, eu vou falar um exemplo bem clássico, hein, Nando? Por exemplo, negar sexualidade. Tem muita gente que tem tabu de falar de sexo, né? Eu lembro de um caso de um monge, isso é um caso real que aconteceu há muitos anos atrás. Era um monge que ele queria ter uma vida celibatária. E ele tinha ereções. E sabe o que ele fez? Ele cortou o pênis. O ouvinte pode ficar meio chocado com isso, mas é um fato. Né? Ele cortou, porque ele não era normal, mas o que vai fazer contra isso? Né? É normal. Aliás, eu sempre falo assim, quando o pessoal fala em sexo, eu lembro do Dr. Bezerra, eu vou dar um exemplo do Dr. Bezerra, nosso querido Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra foi casado, né, com a primeira esposa dele, chamada Maria Cândida. Ele teve 2 filhos com a Maria Cândida. A Maria Cândida desencarnou. Aí, quem veio ajudar a tomar conta dos filhos foi a irmã dela, chamada Cândida, que ajudou. Eles acabaram se apaixonando e, se não me engano, ele teve mais 7 filhos. O doutor Bezerra teve, pelas contas que eu tenho, que eu lembro, são 9 filhos. Ele teve 9 filhos como? Por obra do Divino Espírito Santo? Ou ele teve relações sexuais com ereção? Tem gente que fala assim, o que você está falando? É verdade, isso faz parte da vida, né, Nando? Agora, interessante, o pessoal fala assim, tudo bem, a doutor Bezerra desencarna.
Com qual das duas esposas ele vai ficar lá no plano espiritual? Olha o apego. Com quem ele vai se ligar? Eventualmente com nenhuma das duas. Foi um processo que esteve aqui, né, que eles tiveram, que por amor cresceram, trouxeram sete pessoas à vida, né? De repente ele vai encarnar, vai estar lá como, vai se encarnar de novo, né? Parece que ele não precisa encarnar mais, mas de repente com tanto problema ele vem aqui para ajudar a gente, né, Nuno? Vai ficar no outro plano como irmão, como filha, como, né? Os relacionamentos vão variando, né, Nando? O É, Tobias, por exemplo, no livro Nosso Lar, o Tobias, lá no livro Nosso Lar, está com duas esposas. Ele vai encarnar, parece que uma vai ser esposa dele e a primeira vai ser filha, né? Então, você percebe, isso é amor. Isso é estar junto para o crescimento, não por apego. Ah, eu quero ficar com meu marido. Ah, eu quero ficar com a minha esposa. Para ser... Não é assim. Não é desse jeito, né? isso aí, a vida permanece como o teatro, o cinema, né, a arte permanece e os papéis vão mudando, né? Vai mudando as histórias. Toninho, nós vamos agora para aquele momento de oração, de vibrações, de prece, né? Então a gente quer pedir para você aí conduzir para nós. Então, você que está aí, se puder reservar aí uma água num recipiente e também no momento da prece lembrar de algum ente querido, alguém que esteja precisando de vibrações, vamos aproveitar. Nós vamos, né, fazer essa conexão aí através das palavras do nosso querido Toninho. Vamos lá, Toninho. Então, vamos lá, Nando. Vamos relembrar Jesus em sua trajetória entre nós. Jesus, nosso maior exemplo de amor. Claramente, não se apegou a resultados, porque continua conosco há mais de 2000 anos, embora as nossas fragilidades. Se Jesus tivesse a pressa que nós temos em mudar as pessoas, em controlar as situações, ele teria nos abandonado. Mas não. Jesus não tem apego a resultados. Ele espera que melhoremos, mas com certeza usando o nosso livre-arbítrio. E continua insistindo conosco no dia a dia, através de seus exemplos, nos ajudando em nossa transformação. Nesse grande exemplo de amor que é Jesus, podemos nos basear, nos livrando do apego, trabalhando o nosso desapego, com muita gratidão por toda a estrutura, por todas as ferramentas que temos, inclusive para o nosso corpo, pelos entes queridos que convivem conosco, pelos bens materiais que nos ajudam, que nos dão conforto, usando tudo isso com muito amor, com muita sabedoria, com muita gratidão. Por isso, vamos agradecer a tudo que acontece em nossas vidas, que nos tornam mais fortes, mais corajosos. Mas sabemos que temos fragilidades. Então, vamos pedir a Jesus que nos fortaleça em nossa fé, em nossa saúde mental, em nossa saúde emocional, para que assim possamos trabalhar melhor a nossa saúde física. Essa que depende de outros fatores, que depende do que pensamos, do que sentimos, do que fazemos no dia a dia. Que possamos todos ser fortalecidos em entendimento para compreender o que precisamos mudar em nós. Que os bons espíritos ajudem nesse entendimento e nos fortaleçam nessa transformação. Que possamos a cada dia dar passos mais definitivos em direção à nossa saúde espiritual, que passa pela nossa transformação. Que Jesus nos apoie e que possamos segui-lo com muita paz,
com muita alegria, com muita determinação e com muito amor. Que assim seja. Que bom a gente ter aí essa conexão com o mais alto, né? Através dessa melodia que o Toninho colocou no fundo, com o seu violão e com suas palavras. Que o Alvorada tem né, esse momento que a gente dá uma pausa nos comentários e traz a oração, né, essa conexão com o mais alto. Antes de prosseguirmos, eu queria dar um recadinho para você. Você não é sócia e nem sócio do Clube Amigos da Boa Nova? Pois é, sabia que é através dessa ajuda que, né, a manutenção de programação aí 24 horas por dia, né, no ar da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior é pela ajuda que recebemos através do Clube Amigos da Boa Nova. Você quer e pode ajudar? Então entre no site amigosdaboanova.com.br/caso. E também temos os telefones para você entrar em contato, é o 0800, né, 12 018 38. O telefone fixo é o 11 2458 3214. E temos o WhatsApp, que é aquele meio de comunicação que você também pode mandar sua mensagem, é o 11 97 261 0272. E enquanto você não se associa, ou mesmo entre a sua parcela aí de associação, você pode ajudar pelo Pix, que é, né, essa modalidade de transferência de recursos, de quantias, de valores, né? Então, você pode mandar para a FEAL no 11 97 261 0272. É o mesmo o telefone do WhatsApp, que é o Pix da FEAL. Então, esperamos você aí para colaborar. E também nós pedimos para você que nos ouve, que nos assiste, se quiser enviar aí, não é, uma sugestão de programação, de programa, de tema, de pauta, quer fazer perguntas, quer mandar recadinho para o Toninho, mande, eu vou passar no final do programa, eu passo o 0800 e um telefone fixo para você anotar e entrar em contato, então, com as nossas telefonistas. Muito bem, Toninho, então vamos prosseguir aí, né, com essa pauta tão bacana, esse tema tão bacana que é apego ou amor e apego ou amor, ou apego ou amor, né? São essa dualidade aí. Então, Nando, gostaria de pegar agora um pouquinho um ponto, que é aquele ponto que é o apego a resultados. Olha, por que a gente se preocupa tanto com o que as pessoas acham da gente? Isso também é uma coisa muito cansativa. Isso é apego a resultado. Eu quero que as pessoas gostem de mim, né? Olha, a gente fala, nem Jesus foi unanimidade, e nem até hoje, né? Então, eu vou falar um pouquinho desse chakra laríngeo, né, Nando? Que é o chakra chamado chakra do apego a resultados. E de onde vem essa origem? Ó, vamos supor que eu quero que as pessoas gostem de mim através do que eu falo. Quando eu vou falar com as pessoas, eu quero que as pessoas gostem de mim, eu falo de uma maneira melodiosa, tranquila, né? Se eu quero que as pessoas me respeitem, e não é só essa maneira, né, mas tem gente que acha que é assim, eu grito. É apego ao resultado, eu quero que as pessoas me obedeçam. Não faz isso, faz aquilo, né? De maneira grosseira, alta. É um apego a resultados. Então, aqui o chakra laríngeo é o chamado chakra do desapego. Apego o quê? A resultados, não é a coisas, a resultados, né? E é muito interessante que eu perceba assim, quando a gente está muito ligado a fazer uma coisa, esperar apego, resultado, desculpa, né? Não é hora, o que eu falar não é generalizar. Muitas pessoas ficam com problema de tireoide, né? Porque existe um choque nessa região, né? Você está falando, mas está sentindo outra coisa. Sabe, aquilo que eu falei, eu estou às vezes irritado e estou falando, que nem se fosse um docinho. Não, se eu estou irritado é melhor não falar, né? Mas agora, você forçar uma coisa e ser outra, né? Apego a resultados, né? Isso dá um choque na gente, né? O chakra laríngeo é o chakra da fonação, por aí que a gente fala, né? Você sabe que quando a gente fala, está muito no mental.
Quando a gente canta, está mais no cardíaco, né? Então, cantar é muito importante. Por que que eu trabalho muito a musicoterapia? Porque quando a gente canta, a gente traz para o cardíaco, traz para o sentimento. A gente sai um pouquinho do racional e vem para o emocional. Esse processo que é importante dentro da doutrina espírita, né, Nando? A doutrina espírita é de fé raciocinada, mas ela tem que sair da fé raciocinada para ser fé sentida. A modificação não dá aqui na mente, começa aqui, mas ela dá aqui, ó. Eu sinto amor, não é aqui, é aqui. Aqui eu penso, é importante amar. E aqui eu sinto, eu amo ou não, né? E passa por onde? Pelo chakra laríngeo, né? Por isso que quando a gente canta, ajuda nessa transferência do que eu começo a pensar para o que eu estou sentindo, né? Eu sempre dou exemplos assim, eu posso falar assim, olha, Nando, eu gosto muito de você. Eu posso falar assim, Nando, eu gosto tanto de você. Sair do coração. É diferente, né, Nando? Então, o chakra laríngeo, procurar ter boas palavras. Mas, assim, quando for falar alguma coisa, você pode ser até sincero, mas sem aspereza, sem acidez, para você também não fazer mal esse chakra laríngeo, né? Mas tentar ser autêntico. Autêntico sem ser grosseiro, né? Ter esse bom senso, né? Normal, é por aí. Então, Toninho, todas essas manifestações aí que a gente faz através da palavra, né, através da comunicação, do canto, né, tudo tem que estar revestido de um sentimento, né, amoroso. E aí, por isso, né, Toninho, você pode falar melhor do que eu, a palavra acorde, né? O que seria o acorde? Toninho, fala aí. Tem uma das definições é dar cor, né? Dar cor à coisa, né? Acordar. O acordar, dar cor àquela coisa, dar uma tonalidade. Que tonalidade que a gente está dando para isso? Uma tonalidade alegre, de sensibilidade, de empatia, de compaixão, ou uma tonalidade agressiva? Tem um livro chamado Jesus no Lar, se não me engano, do Chico Xavier, pelo espírito Nélio Lúcio. Lá são palavras de Jesus, é Jesus quem fala. E ele fala sempre assim, olha, ele fala sobre gentileza ou generosidade. Que é muito parecido, né? Gentileza, generosidade, acho que é gentileza. É conversar com o outro, dando ao outro segundo a sua necessidade e merecimento. E sempre com espírito de elevação. Nunca com espírito de diminuir. Nunca falar assim, você é mentiroso, você é confuso, você não consegue. Não, você ainda não está conseguindo, mas vai conseguir. Né? É falar isso com espírito de elevação, dando ao outro segundo sua necessidade. Não, olha, a pessoa naquele momento não precisa de um balde de água gelada, precisa de uma aguinha morna, né? Entendeu? Segundo a sua necessidade, né, Nando? É isso aí, com a voz. Então, Toninho, a gente está chegando daqui a pouquinho ao final do programa. E eu prometi passar aqueles telefones para você mandar um tema, quer dizer, um tema tão bacana esse que o Toninho hoje está trazendo para nós aqui. E você pode entrar em contato com as nossas telefonistas, que é no 0800 979 5011. Ou também no 247-5011. O 247, sempre você coloca o 11, que é São Paulo. E aí você fala, vou mandar lá uma pergunta para o Toninho, para o Nando, eu quero um tema, né? Mande aí para nós, né? Se você não está gostando do programa, também pode falar, para a gente melhorar. Então, entre em contato nesses telefones aí, 0800 979 5011 e 247 5011. E, Toninho, nossas despedidas aí, né? Agradecer-te aí por estar conosco, né, no dia de hoje, trazendo esse tema muito importante para as nossas reflexões aí diárias na questão de amor e apego, né, Toninho? Quando o pessoal for fazer crítica ao programa, procura fazer com amor. O pessoal não mandar a gente embora, né, Nando? Nando, é um prazer. Espero essa esperança sem apego, né? Que as pessoas aproveitem, né? Cada um no seu tempo, no seu entendimento, no seu, né?
aproveite esse tema que é muito importante, porque esse tema é libertador. Existe uma palavra que fala assim, quem ama, liberta. E quem liberta é muito mais feliz. Porque você sai da gaiola com o outro também. Além de você abrir a gaiola para o outro, você sai também voando, né? Os dois estavam na gaiola, né? Que a gente possa se libertar dessas expectativas. É um processo diário, né, Nando? Devagarzinho. Gratidão, viu, Nando? Gratidão a todos que nos viram, que estão acompanhando o programa, tá? Ou que nos ouvem, que assistem. Muito obrigado, Nando. Gratidão a todos. Então, tchau, tchau para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. E até o próximo programa Alvorada. E vamos lá, cantando. Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa tarde, boa noite, como vai? Bom dia, boa noite, como vai? Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui, Alvorada, com Nando Garcia.